Boa tarde a todos e todas que estão presentes. Nós estamos começando mais Boa um tarde. seminário da nossa disciplina Ciência e Arte 1, módulo 2. E hoje a Elizabeth Manieri vai fazer a apresentação do texto que ela escolheu. E depois de hoje a gente vai resolver como é que vai finalizar a disciplina, que a gente ainda não resolveu isso. Mas antes de tudo, a gente vai ouvir o seminário da Beth, tá bom? Então, Beth, é um prazer tê-la aqui e muito obrigada por você ter preparado, e a palavra é sua. Boa noite, eu que agradeço também. Então, para quem não me conhece, eu sou Beth Manieri, enfermeira da Atenção Primária à Saúde em Posse, doutoranda da EBS, entrei esse ano, e a minha orientadora é a doutora Tânia Cremonini de Araújo Jorge. O meu título é Chagas and Health Promotion, Dialogue Inspired by the Curitiba Statement. O único problema é isso, não passa, Tânia. Não passa? Quando não põe a apresentação, ele não Tá passa. certinha, não? No computador. Não Então, passa. olha Eu já só. tinha tentado antes, eu já tinha tentado antes. Aí, ó. Aí. Então, volta de novo, volta de Entendeu? novo. Aí, passou. Oi. Ah, andou. Sim. Passou. Então, os autores do meu artigo é a Mariana San Martino, o André Avaria Saavedra, o Rordi Gomes e Prata e o Pedro Albarrar Vinas. Esse artigo foi publicado na Oxford University Press, na revista Health Promotion International, em 21 de 1 de 2019. Então, a Mariana San Martino, ela é uma conhecida da Fiocruz, estive observando, ela já participou do ciclo Chagas, é uma bióloga, é ela é doutora em educação, ela faz parte da Universidade de La Plata, é uma estudiosa do artigo e ela tem aquele artigo Por que falamos de Chagas? Então, ela faz esse questionamento há muito tempo já. O André, deixa eu ver aqui, É Andréia, o tá? André é Andréa É Avarias mulher. Saavedra. Ela é Ela Andréia. é, ela é da Escola de Serviço Social do Núcleo de Diversidade da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Autônoma do Chile. O Rodi, o Rodi, ele é da Universidade de Medicina Tropical de Val Hebron Dracanis, de Barcelona, na Espanha, e o Pedro Alba, ele é do Programa de Controle de Doenças Chagas, do Departamento de Doenças Tropicais da a Organização Mundial de Saúde, né? E ele, nesse artigo, ele estava em Genebra. Os objetivos desse artigo é porque eles participaram do Seminário Nacional de Promoção à Saúde, que foi realizado em 2016 em Curitiba, e os objetivos deles eram fornecer uma análise criteriosa da doença de Chagas no mundo, viabilidades e oportunidades de ação, considerando as potencialidades e barreiras impostas pela complexidade dos movimentos sociais no atual contexto do retrocesso e perda de direitos. E antes que eu passe para outras coisas, esse artigo eu fiz uma síntese, porque ele é um artigo muito rico. Eu abordei algumas coisas, mas acredito que ainda eu vou ter que estudar muito, porque tem muitas outras possibilidades dentro desse mesmo artigo. O problema de saúde pública em ambientes rurais da América Latina, em ambientes urbanos, de áreas endêmicas e não endêmicas, em todos os lugares e a nível global. O artigo aborda que a doença de Chagas ela não é exclusiva da zona rural,
que ela é da zona rural, ela é da América Latina, ela é da Europa, é da América do Norte, é do Brasil, é do continente, porque hoje a gente tem, vou falar mais na frente, a migração das pessoas. É, nesse seminário de saúde que foi feita a Declaração de Curitiba, houve um diálogo entre os elementos fundamentais da Declaração de Curitiba sobre promoção de saúde, equidade e aspectos cruciais de uma reflexão sobre a realidade da doença de Chagas, hoje que ao mesmo tempo desafia os diferentes atores envolvidos. Quando a gente fala em atores envolvidos, hoje os protagonistas da doença não é só o afetado, é familiar, são profissionais, sejam de saúde, da gestão, profissionais que estejam envolvidos no controle da doença. E do tratamento, né? E esse artigo me instigou muito. Eu estou com várias perguntas, né? O que seria hoje de inovador na doença de Chagas? O que poderia melhorar? Então, o artigo ele bate firme na justiça social, no direito social e na democracia. Acho que a Beth congelou. Eu ia falar que era só para mim, mas congelou. Acho que ela congelou um pouquinho. Bete congelada. Com esse Ela calor disse que a todo. internet dela caiu também, né? Ela disse que estava caindo muitas vezes, tinha caído 4 vezes hoje já lá. Parece até a Fiocruz. Hoje a gente teve bastante problema com energia aqui em Posse. Daqui a pouquinho ela volta. Ah, Gabriel está aí também, Marianinha. Tudo bem? Muito calor aí no Acre, Gabriel? Que aqui tá um calor do caramba, viu? Aqui tá demais, muito, muito mesmo. Aqui é a sensação também que é pior, porque aqui é muito úmido. Aí dá o calor aqui e aí fica um vapor dentro de casa que na sombra tá calor. É, acho que a gente vai ter um verão bem brabo esse ano. A primeira vez que eu pisei no Acre, senti um bafo assim vindo de baixo, quando eu desci do avião. Foi inesquecível. Mas é isso mesmo. É esse bafo que sobe aqui e é assim em qualquer lugar aqui, dentro de casa, no trabalho, né? Só que ele vê mesmo aqui é ar-condicionado. Mas o pessoal já está acostumado, né? E a energia já está na conta da, da, da necessidade, né? Assim, tá, né? Mas costume não tem, não. Tô aqui moro aqui desde 5 anos de idade, mas nunca acostumei, não. Tá certo. Verdade, aqui a gente também não acostuma, não. Mas ainda acho o frio pior do que o calor. Não, aí é uma maravilha. Aí não faz calor, não. Aí que eu lembro que faz calor é na Baixada Fluminense, né? Que é onde faz muito calor no Rio. Mas no Oi, litoral ali Mariana. mesmo, é mais tranquilo. Oi, aqui faz calor, aqui Nova Iguaçu, sabe, Gabriel? De onde eu venho. Aqui Hoje hoje lá na tá assim Avenida Brasil. surreal, gente, Onde é surreal. que é mesmo? Desculpa. A gente está falando amenidades, esperando a Beth conseguir voltar, porque ela caiu e ela A- que está dando seminário. Aqui no Rio você tem todas as estações num mês só. Aqui é uma loucura. É, Beth isso pediu para mesmo. avisar que ela já está conseguindo ligar. Deu uma queda de energia rapidinho, ela está voltando. Tranquilo, tranquilo. A gente está bem acostumado com isso agora.
Defesa de tese, qualificação, é tudo assim. Tem sempre um lapso. Falar nisso, a gente marcou a qualificação da Tayana. Vai ser. Ai, ai. E eu hoje estou submetendo o projeto do Fiopromos, Inova Fiopromos. A segunda-feira é o limite Bom, do outro deadline de outro edital. Estou ficando doidinha com tanto edital. Você conseguiu pensar, Rita, ver o edital da CAPES? Sim, e já deu uma amadurecida, já pensei, e o prazo é até 7/9. Depois a gente se reúne e fala mais, tá? Ah, eles expandiram? Era 29. Aham, não, é até 6/9. Temos um respiro. Tá bom, tá bom. Vocês estão me escutando bem aí, né? Ó, a Beth sim. já está voltando. Enquanto a Beth volta e bota o Ó, PowerPoint dela. Oi, Beth. estamos A no gente estava Brasil aqui te esperando. profundo, onde isso acontece. Perdão, gente, mas eu já estava Não, tá imaginando. tranquilo. Isso acontece, isso acontece. É, Ok. vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, a Conferência Isso. Mundial foi a referência desse artigo, que foi a promoção de saúde, né? Que aconteceu dia 22 e 26 de maio em Curitiba, e o foco principal era promovendo saúde e equidade, né? Então, o artigo, como eu falei, ele é incisivo na equidade, na justiça social e na democracia. E o ponto de partida para esse estudo foi os atores envolvidos, a realidade atual da doença de Chagas no mundo, e ela não acontece só na zona rural, ela também é urbana e latino-americana e global. Então, o artigo, os autores, eles focam muito é, a mobilidade das pessoas, porque a doença chega em lugares que os profissionais nunca tinham ouvido falar de doença de Chagas. E a Declaração de Curitiba, então vamos lá, ela foi baseada, atores envolvidos que devem sempre estar juntos. Quem são esses atores? São pacientes, familiares, profissionais, tanto da área de educação, da área de saúde, de demais áreas, assistência social, que a austeridade causa desigualdade, o acúmulo de capital é a extrema concentração de riqueza, ambiente hostil prejudicam a saúde, o trabalho, o meio ambiente, é, e fortalecer o papel do Estado na promoção de saúde. Eu vou ler aqui um pouquinho do documento da Declaração de Curitiba, onde eles falam o seguinte: conclamamos as organizações internacionais a reconhecer que a austeridade causa iniquidade. Saúde é um direito humano e não deve ser tratada como mercadoria. Um sistema social e econômico que acelera a acumulação de capital resulta em concentração extrema de riqueza, é inconsistente com o alcance de metas de equidade. Muitas pessoas vivem em ambiente hostil e ameaçador, e é necessário agir para eliminar práticas trabalhistas de empresas que prejudicam a saúde, causam dano ao meio ambiente e comprometem a coesão social. Quando a gente fala de coesão social, remete a Emily Durkheim, que ele diz o seguinte: é, a coesão social é o que mantém um grupo social unido e operando de forma constante dentro da sociedade, né? Não sei se pronuncia aqui Emily Durkheim. E então, a democracia é o espaço ideal para que a gente possa ajustar
desigualdades sociais. Então, a gente vivencia um momento de expectativa, de que nossos anseios sejam realmente realizados. Então, esse governo se preocupa muito com a democracia. Eu pude ver isso na conferência nacional que eu participei em Brasília, onde ali a gente conviveu 3 dias com o brasileiro, com as pessoas de todas as partes do Brasil. Foi muito importante para eu poder participar de uma conferência dessa. Conheci gente que não foi mole, e eu era uma pessoa, como diz, eu era uma mulher, sou uma mulher branca, de cabelo meio arruivado, sou paulistana, hoje eu estou vestindo uma camisa listrada, e era assim que a gente se comunicava lá na conferência. E a democracia é a participação popular, é o cidadão tendo voz para diminuir as desigualdades. E o portador de doença de Chagas, ele tem um alento hoje, porque a participação social, os movimentos sociais ajudam demais a pacientes que antigamente eles tinham uma sentença de morte, mas agora a democracia instituída, eles têm uma esperança de sobreviver, de viver, né? Porque muitos achavam já que estão com a sentença de morte. Quando a gente fala em democracia, e nessa carta de Curitiba, eles falaram também não só sobre as doenças negligenciadas, nós temos florestas negligenciadas. Então, isso ficou muito claro lá em 2016, hoje nós estamos em 2023. Então, esse artigo é muito atual, né? E a participação popular ela é garantida para a gente desde a instituição do SUS. O cartão nacional da dignidade, ele é universal, então o princípio da universalidade está garantido com o cartão SUS. E a saúde, pela Constituição, o artigo 196, a saúde é direito de todos, né? Agora eu vou falar sobre a doença de Chagas. Então, a doença de Chagas, ela foi descrita em 1909 pelo Carlos Chagas. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, é um triatomínio hematófago, e ela tanto pode ser transmitida vetorialmente, congênita, oral, transfusional e transplantes de órgãos. Na América Latina, no Brasil, o barbeiro pode ser conhecido como vinhucas, tintes, barbeiro, e aqui em Posse, na zona rural, muitos chamam de bicudo. Então, aqui eu estou mostrando a forma do trypanosoma, que foi assim que o Carlos Chagas identificou quando ele estava pesquisando malária na construção da estrada de ferro, e ele viu uma estrutura diferente, então foi essa estrutura que ele visualizou naquele momento. A doença de Chagas, ela faz parte das 17 doenças negligenciadas, né? Então, a gente tem a Chagas, a dengue, a leishmaniose, esquistossomose, hanseníase, entre outras. Então, elas têm uma característica em comum. Elas são doenças tropicais negligenciadas, grupo de doenças endêmicas causadas ou por vírus, ou por bactérias, ou por protozoários, e elas determinam cerca de 100 mil a 1 milhão de mortes por ano. As regiões mais pobres do planeta, como a África, Ásia e América Latina. Falo aqui sobre os atores afetados, né? Então, normalmente, é uma população carente, eles não têm trabalho digno, né? Como eu já havia falado, eles não procuram cuidados de saúde adequados, ou porque não sabem, ou porque não têm, e a OMS tem esse foco nas pessoas afetadas. E a Marina San Martín e os demais autores, eles tiveram um start nessa declaração de Curitiba, que eles viram a chance de linkar a declaração de Curitiba
com a promoção de saúde e a doença, especificamente a doença de Chagas, né? Então, eles tiveram esse start lá em Curitiba. E com esse start foi criado o Grupo Técnico de Chagas da OMS, que o objetivo é implementar políticas, reconhecer a participação cidadã, estratégias inovadoras e ameaça a populações vulneráveis e marginalizadas. Então, a doença de Chagas, ela não é específica da zona rural, ela chega às grandes cidades. Aqui exemplifico uma foto da onde eu nasci, capital de São Paulo, sou paulistana. Aí eu fiz um link entre a zona rural e as grandes cidades. Então a gente percebe que a mobilidade da doença de Chagas. Quando eu penso em migratórios, me veio na mente as aves, né? Porque elas migram, elas vêm daqui, vêm de lá, e o ser humano é a mesma coisa. Então, a doença de Chagas deixou a zona rural, é como se ela pegasse uma malinha e fosse para a cidade, fosse para a América Latina, fosse para a Europa, enfim, hoje ela é uma doença continental. Mas o grande problema é que nós aqui da América Latina e Brasil conhecemos a doença de Chagas. Então, tem pessoas que migram, chegam lá, não têm acesso aos serviços de saúde, eles não conhecem a doença de Chagas. Então, aqui a gente tem os pacientes crônicos, talvez a gente consiga eliminar a transmissão, mas a vertical não, porque essas pessoas vão para outros lugares com a doença, acabam engravidando e tem uma possibilidade de ter a transmissão congênita. Então, aqui eu mostro que migram para outros países e migram para outros continentes, né? Então, a gente tem aqui uma visão do mundo. Então, em qualquer lugar do mundo, podemos ter pessoas portadoras da doença de Chagas. Dentro da promoção de saúde, eu entendo que o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Chagas, ele promove saúde e equidade. Conhecer o protocolo PCDT é uma mobilização da promoção de saúde, a sensibilização dos profissionais, porque ele foi feito em 2018, ali você tem a descrição da doença, o tratamento, as áreas endêmicas, sintomas, o Código Internacional de Doenças Relacionadas, a possibilidade da doença atingir tanto a área cardíaca como a área digestiva. Então, assim, o protocolo clínico é um instrumento que tem que ser usado direto pelos profissionais envolvidos, eu não digo só os da saúde, mas a todos os profissionais. E o protocolo, só para saber, ele foi uma portaria 57 de 30 de outubro de 2018 do Ministério da Saúde. A doença de Chagas é uma denominação biomédica. Nesse artigo, a Mariana San Martino e os demais autores tratam a doença como Chagas. Então, o artigo todo, ela não fala doença de Chagas, ela fala Chagas. E o Chagas deixa de ser uma denominação biomédica para ele passar para outro patamar. Nós temos uma dimensão psicológica, socioeconômica, sociocultural, étnico-racial. Então, o Chagas atinge todas as classes sociais. E eu acho que basta. A gente já vem uma discriminação, porque a pessoa portadora recebia um diagnóstico que ia morrer. E hoje a gente tem o alento que a gente vai conseguir poder, a gente consegue identificar os portadores, aonde eles estão, e a possibilidade da gente poder tratar os pacientes crônicos.
uma vez que o tratamento ele só é fornecido para a doença de Chagas aguda, mas a doença ela pode ficar adormecida 20, 30 anos. Quando ela aparece, já são as complicações. E a gente podendo testar essas pessoas, oferecer o tratamento, eu acho que a gente está promovendo a desigualdade e promovendo saúde. A doença de Chagas, como eu falei para vocês, Chagas, no caso, é uma doença tropical negligenciada. Ela causa exclusão da pessoa na sociedade. A pessoa se sente excluída, sabe? E a pessoa fica com aquele estigma. Eu tenho doença de Chagas, a minha família toda morreu de doença de Chagas, eu vou morrer também, entendeu? Porque há 30 anos atrás vieram os gringos aqui em Posse e falaram que a gente ia ter tratamento, e eles estão esperando até hoje esse tratamento, e muitas pessoas já faleceram, e uma identificação que aqui em Posse não tem só a forma cardíaca, muitas pessoas desenvolvem a forma digestiva, que eu acho bem interessante, e pelo que eu já notei, pelo que eu já estou pesquisando, as pessoas com a forma digestiva morrem antes dos 50 anos. A forma cardíaca, a pessoa ultrapassa essa idade, mas eu tenho relatos de pessoas jovens antes dos 40, 50 anos faleceram da forma digestiva. E eles desenvolvem, hoje eu já tenho contato com alguns que têm megacólon, que é o aumento da área abdominal. Então, assim, de julho para cá, eu já tive contato com várias situações que eu acho que tem tudo a ver com o artigo que eu estou estudando. Então, eu já estou linkando aqui com posse, porque eu achei, por isso que eu me interessei pelo artigo, porque teve tudo a ver com o que eu estou estudando desde então. E os atores afetados, né? Então a gente, quando fala de afetados, usa um pouco as palavras do Eric, né? E os protagonistas, né? São os protagonistas, né? A gente fala só afetado, só o paciente, mas são vários protagonistas, né? A democracia é realmente o espaço que esses protagonistas, esses atores, podem ter o direito à saúde, o direito ao tratamento, né? Quando eu falo de estigma, eu não falo só da doença, eu falo do aspecto psicológico. Então, a doença de Chagas, ela realmente, ela muda a parte psicológica da pessoa. E não é só, por exemplo, eu já visitei casas na zona rural, que a casa é de alvenaria, tudo mais, mas são pessoas que têm a doença de Chagas, eles não vivem mais naquela casa de pau a pique, as condições não são ruins, mas eles se sentem discriminados, porque a doença, o que eles escutavam antigamente, era que eles iam morrer, que eles estavam condenados e eles se sentiam assim discriminados, entendeu? E esse estigma exclui a pessoa da sociedade. E a pessoa, ela mesma fala: ó, eu sou portadora, eu tenho a doença no sangue, eu tenho a doença no coração, eu tenho a doença no esôfago, no intestino, que eles usam dessa forma. Então, ela mesma se exclui da sociedade. Mas por quê? Porque essa era uma ideia de antigamente. Então, agora a gente não tem mais. Eu acho que a partir de julho do ano passado, quando a gente teve contato com o Expresso Chagas, que é uma tecnologia social da Fiocruz, que está envolvida com a ciência e arte. Eu acho que foi um alento para as pessoas aqui de Posse e dos demais localidades que receberam já o Expresso Chagas. Então, eu escolhi esse artigo porque eu percebi que ele tem tudo a ver com o Expresso Chagas. E a Mariana San Martino e os demais autores, eles não usam só a parte biomédica, eles é, falam um artigo que eles usam parte educacional, pedagógica, arte. Então, o artigo é ciência e arte. Por isso que eu achei ele muito adequado para o nosso grupo de pesquisa, que fala da ciência e arte, né? Então, por isso que eu escolhi esse artigo.
É, aqui eu faço um apanhado de fotos. Na foto maior aqui embaixo, é uma visão panorâmica do que foi o Expresso Chagas em Posse. Depois do Expresso Chagas, já teve um desdobramento que a gente já foi na zona rural. Aqui é coleta de pacientes que onde foram encontrados vários triatomíneos, barbeiros, né? Aqui é eu entrevistando já o pessoal da zona rural com consultório itinerante. E a foto lá em cima é do consultório itinerante, onde vários profissionais de posse estão envolvidos. Aqui a gente vê a Carol, eu, os odontólogos, médicos, técnicos de enfermagem, o pessoal motorista, o pessoal que entregou a medicação, o pessoal da vigilância epidemiológica, né? Aqui no Expresso Chagas foi uma palestra que eu fiz na educação aqui, um pouquinho antes do Expresso, e aqui foi o último Expresso que a gente fez, foi um workshop lá na cidade de Limoeiro, onde realmente teve desdobramentos bem diferentes do que teve em Posse, criação de comitês. Então eu percebo que o Expresso Chagas, a cada local que ele se desloca, ele cria mais expectativa, descobre novas coisas. Então, assim, é isso que me inspira a cada momento. E eu percebo que o Expresso Chagas, ele sim, ele diminui as injustiças sociais. Ele leva cidadania, ele leva conhecimento, ele leva arte, ele leva alento para as pessoas. Porque e isso não só para os pacientes portadores de Chagas, mas para profissionais, para gestores, para a área educacional. Então, assim, eu penso que o Expresso Chagas reflete é, o que a Mariana San Martino escreveu no artigo dela, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter escolhido esse artigo e eu encerro agora com uma foto do que é o Expresso Chagas. Então, quando a gente fala nos vagões aqui, eu estou promovendo saúde, eu estou promovendo cidadania, eu estou promovendo equidade, a gente está diminuindo as injustiças sociais e no banner ao lado eu mostro, foi a expedição feita em Posse e espero, eu estou um pouco mais apressada, com medo que a energia caia novamente, mas eu quero agradecer a todos os meus colegas desse grupo de pesquisa, do doutorado, do mestrado, agradecer à doutora Tânia pelo apoio incondicional. Eu não vou nominar mais pessoas que eu tenho medo de esquecer, mas a todos os envolvidos, todas as pessoas que eu tive contato durante essa minha caminhada de julho para cá. Eu agradeço muito, espero que eu tenha conseguido passar um pouco do artigo e muito obrigada.